na escola, tinha dois tipos de alunos. Tinha os alunos que, como eu, usavam compassos que faziam espiral. Compasso que faz espiral é aquele compasso que você apoia aquela pontinha que tem uma agulha, e se você forçar demais, vai abrindo o círculo e você não consegue concluir o círculo, porque ele vai abrindo, porque é compasso ruim. E tinha aquele cara que tinha aquele compasso que chegava dentro de um estojo, ele abria aquele estojo, dentro daquele feltro vermelho maravilhoso. O compasso, ele podia encostar o dedo e não ficava com impressão digital. Aí ele fazia o círculo, a definição de círculo era a figura geométrica que saía do compasso dele. É uma coisa fantástica. Todo mundo deve ter tido um amigo, se é que não tem vários dos nossos ouvintes, que eram essa pessoa, ou são, que tem esse compasso espetacular. Eu não sei, Felipe Bueno, Carlos, se vocês tinham amigos que tinham esse compasso incrível, mas eu tinha. E já o meu era esse que fazia espiral. O Eneg, já pensou alguém manda uma mensagem para 999-592 e fala, era eu, Eneg, era eu aquele que você invejava. Dona Latife, minha mãe, seu Cláudio, não é uma crítica, tá? Eu só tô comentando que o compasso que vocês compravam para mim fazia espiral, era mais barato, eu entendo. A gente comia demais, aí tinha que compensar em algum lugar, mas que o compasso não era lá, essas coisas não era. Agora, Felipe Bueno, Cala Bigato, ouvinte, por que vocês acham que o Milton Neves, que é o comentarista esportivo mais querido do Brasil, ele erra todos os placares de futebol, todos os dias? Porque mesmo sendo um sujeito que conhece futebol, é inacreditável a memória dele, né? Outro dia, quando a gente estava aí no estúdio, certa vez, ele começou a falar uns nomes, eu e a Carla, a gente entrou e falou pra ele, fala o time e tal. Você lembra, Carla? Lembro, verdade. Claro que eu lembro. A gente falou, não, é cascata, ele tá armando, ele memorizou, ele tá lendo. Aí a gente soltou um ano com um time e ele falou toda a escalação, falou dos dois times. Pelo amor de Deus, técnico é uma coisa revoltante. Árbitro revoltante. Também, né? Árbitro, sabe tudo. Bom, mas ele toma pau do André Coutinho, ele toma pau do Felipe Bueno, ele não acerta uma. Agora, por que ele não acerta? É muita coisa na cabeça. Pode ser, né? Mas ele tem cabeça pra ter coisa dentro. Vocês, os palpites que ele tem que dar, eles se fiam em pressupostos muito frágeis. Porque quem é que poderia prever o Brasil perdendo da Alemanha de 7-1? Não tem como, né? Quem é que poderia prever que o Maradona ia conseguir fazer um gol de mão na Copa do Mundo de 86? Não tem, aí ganha. Bom, quem é que poderia prever o Ronaldo Fenômeno estourando o joelho? Não faz muito sentido. Então, os palpites no futebol, eles se fiam em variáveis que são complicadas. Então, tem uma tendência lógica, mas a gente fala em zebra porque ela existe. Então, você tem Guarani campeão brasileiro em 78, Bragantino, Chapecoense, fenômenos que vão surgindo e que depois que surge a gente deixa de falar em zebra. O Felipe Bueno pode falar sobre isso muito mais do que eu, mas o futebol é um espaço para isso e torna previsões muito difíceis, né? Aí você pega na economia, as projeções são um pouco mais razoáveis, mas mesmo assim você tem que fazer ajuste regular. A gente cresceria 2% em 2020, e essas eram as projeções do final do ano passado. Depois a gente cresceria menos de 2%, depois a gente não cresceria nada, depois a gente ia cair um pouquinho, e agora saiu a última projeção do FMI ontem, e por essa projeção a gente vai cair, e vai cair 5,3%, ou seja, o PIB brasileiro vai cair 5,3% em 2020, é a projeção do momento, né? Ou seja, indo mais longe, o Brasil cresceu 0,5% em 2014, em 2015 caiu 3,6%, em 2016 caiu de novo 3,8%, aí 17, 18 e 19 crescemos perto de 1%, e esse ano cai 5,3% se a projeção do FMI estiver correta. E o que isso significa? Que entre 2014 e 2020, a gente conseguiu derrubar o PIB brasileiro em 9%. Se você somar o crescimento desse período todo, o PIB que entra em 2014 e o PIB que vai sair de 2020, a gente conseguiu empobrecer 9%. Não dá para colocar essa conta toda nas costas da Covid-19, porque se o Brasil tivesse crescido medíocres 2%, entre 14 e 19 e agora perdesse 5,3%, o saldo final do período seria um crescimento acumulado de quase 7%, e não uma queda de 9%. Ou seja, a gente estaria, em 2020,
7% mais rico do que em 2014 e não 9% mais pobre. Então tem uma diferença aí, não dá para dizer, não, esse foi o coronavírus. Mas tem um efeito do coronavírus. Vamos complicar as coisas. Os analistas estão falando que o PIB brasileiro vai voltar ao de 2010, né? É como se a gente voltasse à vida de 2010. Só que a gente vai ter o dinheiro de 2010 para distribuir pela população de 2020. Em 2010, a população brasileira era de 195 milhões de habitantes. Hoje a gente é 210 milhões. Então, se você tem o PIB de 2010 para dividir pela população de 2020, se você tem o PIB de 195 milhões de habitantes para dividir pela população de 210 milhões de habitantes, a coisa se complica porque é o mesmo PIB para uma população 8% maior. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo essas contas? Porque a gente tem um mega desafio e que ele começa agora. Quando a crise da Covid passar, e ela vai passar, pode escrever, vai passar, a gente vai sair mais forte, vai sair mais preparado. O Brasil vai voltar para as ruas. O padeiro vai trabalhar mais e melhor. Louco para fazer, não é só pão. Tá louco para fazer um monte de coisa que as pessoas pararam de comprar. As pessoas não vão à padaria e compram o que compravam antes, na quantidade que compravam antes. Não ficam ali enquanto esperam, comem um pãozinho de queijo, comem uma coisinha. Isso não tem. Então, vai voltar a trabalhar melhor. O taxista vai trabalhar mais e melhor. As pessoas hoje fazem corridas só as estritamente necessárias. Não fala assim, puxa, vamos ao cinema? Ninguém vai ao cinema, então não tem corrida. O serralheiro, a costureira, né, aquele que vende a quentinha, o dono da churrascaria, da pizzaria, o engenheiro, o matemático, o professor, enfim, todo mundo vai sair para trabalhar e vai trabalhar mais e melhor. Quem tinha gordura para queimar, dinheiro no banco, algum, e queimou, vai querer buscar esse dinheiro de volta. Vai ser duro porque o desemprego vai aumentar, vai ser duro porque o serviço vai demorar a voltar, a construção civil vai demorar, estava voltando e a Covid deu um tranco. As pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar, não vai ser fácil, mas todo mundo vai correr atrás do prejuízo. Tem gente que não pôde parar para proteger a família e continua a pegar ônibus, trem, metrô, não porque quer, não, porque precisava. E precisa, e está ouvindo a gente agora dentro da condução. E precisava colocar comida em casa, não tinha poupança. O fato é que todo mundo vai correr. E essa queda que o PIB apresentou é mundial, então todos os países vão cair, até a China e a Índia. Tem gente noticiando assim, não, mas China e a Índia vão registrar crescimento, né? No caso da China de 1,2%, no caso da Índia de 1,9%. Mas a China cresceu no ano passado 6,1%, então ela caiu quase 5%, né? O professor José Roberto Mendonça de Barros lembrou isso. Todos os países caíram, todos os países vão precisar voltar, e vai voltar mais rápido aquele que tiver arrumado, e vai voltar mais devagar, se é que volta, se não fica patinando, aquele país que não fez a lição de casa, e o Brasil tem uma mega lição de casa para tocar. Então a gente vai sair para a rua, o lado do Brasil que fabrica PIB vai sair para a rua, o Brasil infelizmente entrou em recolhimento sem que aquele outro lado do Brasil, que são os governantes, que são os políticos, tenham feito a lição de casa, ou seja, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma política, um conjunto de micro-reformas, as privatizações, nada disso andou. Então, não dá para ter um país com 3 senadores por estado. Chega. Se a gente está fazendo cortes dentro de casa e está percebendo várias formas de economizar, a melhor forma de economizar é se livrar de um senador. Para que senador? Tira esse cara, não serve para nada. Não dá para ter um país onde a menor bancada de deputado federal é 8. Nos Estados Unidos tem estado pequeno com 1. Né? Não dá para ter um país com essa montoeira de vereador. Não serve para nada esse monte de vereador. Não dá para ter um país que paga mais para a elite do serviço público do que para as atividades semelhantes na iniciativa privada. Não dá para ter um país onde um deputado federal pode trocar todos os dentes, torrar 160 mil reais e a gente paga essa conta. Então o deputado Marcos Feliciano agora está rindo à toa, a gente não está achando graça nenhuma nisso. Não dá para ter um país onde o Estado toma 35% do nosso dinheiro e não sobra dinheiro para fazer ponte, aeroporto, porto, falta hospital, falta escola. Não dá para ficar assim.
De novo, citando o professor José Roberto Mendonça de Barros, ele disse que vai voltar mais rápido aquele país que investe em educação. O Brasil investe em educação? Aonde que investe em educação? Investe tão pouco que tem um sujeito como esse Weintraub à frente do ministério importante como esse. Eles não investem nada, né? E para voltar, o senhor Alcolumbre, o senhor Maia, o senhor Dias Toffoli, o senhor Bolsonaro, os senhores governadores, eles têm que começar a trabalhar não só contra a Covid-19, mas eles têm que começar a trabalhar para aprovar as reformas. Não é assim já. Sabe, filho, que você fala, vai lá arrumar a cama, já vou. Não é já vou, é já. Tem que ir. E esses caras vão conseguir ou eles vão aprontar? Porque eles estão aprontando. Não tinha Covid e eles não votavam. Não tinha Covid e não saíam as reformas. Então eles estão aprontando. Será que não conseguem aprovar virtualmente? Se eles conseguem aprovar as PECs como conseguem aprovar quando é para valer, estado de calamidade e não votaram rápido, por que não vota as outras coisas rápidas também? O que eles ficam fazendo entre uma votação importante e outra? Nada. Faz uma coisa importante no meio também. Será que depois de uma aprovação dessa, como é a Covid, nós vamos ter que aturar mais perda de tempo? Eles estão conseguindo politizar a saúde. Eles estão conseguindo politizar o vírus. O Brasil, os políticos brasileiros estão conseguindo politizar uma doença. Então, nesse momento, nós estamos discutindo a troca do ministro da Saúde no meio de uma guerra contra o vírus. Não dá para ser assim. O Brasil não pode perder tempo. O mundo inteiro está correndo atrás do crescimento. Vão fazer de tudo esses países, o que tiver ao alcance deles para melhorar a qualidade de vida e as condições econômicas do povo, de cada um deles. E eles vão fazer. Ou não, os Estados Unidos vão ser fofinhos com o Brasil. Só um maluco para acreditar que os Estados Unidos vão ser fofinhos com o Brasil. Cada um vai cuidar do seu. E o que a gente está fazendo para cuidar do nosso? A gente tem que fazer o mesmo. E fazer melhor, porque o nosso ponto de partida é ruim. A gente sai de 1% de crescimento. Quer dizer, um país que sai de 2019 de 1% do crescimento, a coisa se complica. Os Estados Unidos, eles saem de 2019 de 2,3% de crescimento. Eles vão ter uma queda de 5,9%. Depois, a projeção é que em 2021 eles já cresçam 4,7%. Você pega o Brasil, ele sai de 1,1% de crescimento, vai perder 5,3%, depois estão projetando 2,9%. Não vou nem falar, eu estava olhando os dados, quase tive um ataque aqui. A pobre da Venezuela, em 2019, perdeu 35% do PIB. Nossa, que já era de quanto, né? De nada, né? Uhum. Sei lá que coitado de PIB que era. Sabe qual é a projeção? 2020, perder 15%, em 2021, perder 5%. Olha que loucura! O grau de miséria, se é que é possível imaginar uma miséria maior, pois a Venezuela é um caso para a gente ficar muito atento do ponto de vista humanitário, porque o que é? Não sobrou PIB, vai ter que pegar o PIB do Equador, do Paraguai, da Bolívia e botar ali para fazer conta, porque não tem como fazer conta com esse PIB que já não existe. Bom, não tem espaço para barbeiragem. Depois do excesso de dor que a gente está vivendo, o excesso de medo, porque a Covid provoca isso, dor para aqueles que estão convivendo com a doença, medo para quem não tem, a gente vai enfrentar escassez de dinheiro, que já está acontecendo. Basta ver o que as pessoas estão fazendo em busca dos R$600 por mês, né? É escassez de dinheiro, é escassez de atividade econômica, escassez de emprego. Se tiver escassez de espírito público, aí nós estamos fritos. Então, a gente já enfrentou essa guerra econômica em outras ocasiões para combater a hiperinflação, para combater a recessão, e a gente conseguiu ver que dá. Os primeiros números, esse 5,3 aí, assusta. Mas não vamos lutar contra o número, sabe? Eu já consigo imaginar daqui a pouco um desses malucos que governam o Brasil e falando assim, não, mas esse 5,3 é uma campanha internacional patrocinada pela China e o FMI é vendido pro PSOL. Não dá, né? Não vamos lutar contra os números. Vamos lutar para que essa turma que pegou o nosso voto, que são 27 governadores que pegaram o nosso voto, são 5 mil e tantos prefeitos que pegaram o nosso voto, tem o nosso presidente da República, todos eles que pegaram os nossos votos nas últimas eleições têm que nos conduzir para um Brasil melhor. Eles não podem aprontar conosco e a gente não pode deixar isso. Hoje de manhã eu conversava com um amigo meu,
publicitário de Santa Catarina, o Fábio Veiga, e ele lembrou uma frase do Henry Kissinger, que foi secretário de Estado americano, que ele disse o seguinte, que é importante a gente ter em mente: se você não sabe para onde vai, todos os caminhos levarão para lugar algum. É importante a gente lembrar, se você não sabe para onde vai, todos os caminhos levarão a lugar algum. Se o Brasil não souber para onde vai, a gente vai ficar perdido, sem norte, sem rumo. Então, a Covid não pode tirar o nosso norte, e ela não está tirando o nosso norte. Quando vem um número desse, é um alerta dizendo, olha gente, vocês vão ter que rebolar. E o brasileiro sabe rebolar, o brasileiro sabe correr atrás, e tem que cobrar dos governantes que façam a mesma coisa. Meio-dia, 22 minutos pelo horário de Brasília. Mudanças no Ministério da Saúde, embora a notícia, pelo menos não por enquanto, essa notícia não está relacionada ainda ao nome do ministro. A gente tem mais informações chegando da capital federal. Que mudança é essa, hein, Ângelo Nascimento? Isso, Carla. Agora há pouco o Ministério da Saúde divulgou que o secretário de Vigilância em Saúde, da pasta, o Anderson de Oliveira, pediu demissão. Esse pedido foi na manhã de hoje. Por enquanto não foram dados mais detalhes aí por parte do Ministério da Saúde. Como você destacou, né, a figura importante da pasta em relação à questão do coronavírus, ele sempre participa das coletivas de imprensa no fim da tarde, por volta das 5 horas da tarde, portanto hoje ele não estará presente por conta desse pedido aí de demissão. A gente lembra que há um temor por parte da equipe do ministro Luiz Henrique Mandetta em relação à possível demissão dele hoje ainda, do Ministério da Saúde, à frente do Ministério da Saúde, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. O ministro que concedeu uma entrevista no domingo, ao Fantástico, depois reconheceu que cometeu um erro porque fez indiretas ao presidente e falou que, inclusive, após então, essa entrevista, o presidente passou a ter poder legítimo para poder demiti-lo. Então, portanto, essa confirmação já em relação à saída do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira. Carla. Valeu, Ângelo Nascimento. Volta ao longo da programação com mais informações a respeito das movimentações de hoje no Ministério da Saúde em meio. Fala aí, Neg. Não dava para o Mandetta continuar no cargo. Vamos combinar que eu cheguei a falar disso, muita gente criticou o comentário, mas existe um protocolo de saúde, existe um protocolo médico, existem ritos que devem ser seguidos, a gente tem que respeitar a ciência. O Mandetta respeita a ciência, respeita os protocolos de saúde, não entra nessa canoa furada de achamos um remédio novo, a cloroquina resolve. Ele não cai nessa esparrela, é um sujeito sério, mas tem os protocolos da política, tem os ritos da política, tem a ciência política e ela tem que ser respeitada. Não pode um ministro da Saúde espezinhar o chefe. Não dá para o ministro da Saúde bater no presidente da República, fazer troça com o presidente da República. E ele fez troça com o presidente da República. Quando ele dá uma entrevista dizendo que a população fica baratinada porque não sabe se segue o presidente da República ou se segue o ministro da Saúde, ele está brincando, não é com o Bolsonaro. Eu não estou preocupado com o Bolsonaro, ele está brincando com a instituição, presidência da República. Um ministro de Estado deve servir o Brasil, mas ele não é eleito, escolhido, o senhor é o ministro do Estado do Brasil. Não, o senhor é o ministro do Estado do governo ao qual o senhor aderiu. O senhor aceitou ser ministro da Saúde do Bolsonaro e só acontece, só existe porque aceitou esse cargo. Beleza, não quer aceitar as orientações do presidente, que realmente está propondo uma coisa anticientífica, que é que as pessoas saiam de casa e que as pessoas possam eventualmente usar cloroquina como um remédio milagroso, pede as contas. Ou, pelo menos, se não quer pedir as contas, razoável que não peça, vá para o gabinete do presidente, fale tudo, porque é sua obrigação falar. Agora, dali para fora, quem manda é o chefe. O chefe é o presidente da República, não pode ser diferente. Então, tem que trocar. Então, pouco importa se o Mandetta agora fica ou não fica e tal, mas ele aprontou, tem que sair. O importante é a gente olhar qual é o perfil do novo ministro da Saúde. Vai ser um bruxo? Vai ser a lógica do Osmar Terra Arrasada? Nós vamos entrar numa aventura, cloroquinismos, saidismos, nós vamos para uma aventura. Se a gente for para uma aventura
o Brasil vai entrar num enrosco. E aí nós vamos ter uma discussão muito complexa envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que já está acontecendo. Quem é que pode dizer se o brasileiro fica em casa ou sai em casa, são os governadores, etc. Aí a coisa pode ficar feia. O que está parecendo é que o presidente está atrás de um nome que seja tão respeitável, aliás, mais, porque quando o Mandetta apareceu, ele não era um nome respeitável, admirável da saúde, ele se tornou isso. Parece que ele está atrás de um nome que seja aceito pela comunidade científica como uma referência, ou seja, alguém que não vai partir para a aventura. Tomara que ele adote esse caminho.